Local de acendimento das velas de Shabat. Esse é o assunto desse vídeo. Você não pode perder, porque é muito importante saber aonde colocar as velas de Shabat. Vamos lá. É mitzvah, mandamento, acender as velas de Shabat no recinto onde será servida a refeição de Shabat. Sobre estas velas é que se pronuncia a bênção. Ou seja, geralmente, as pessoas têm um local ou na sala de jantar ou na sua sala, onde vai ser ali feita a maior parte do serviço litúrgico e do momento do Kiddush, né? Esse local, dentro dele, você deve separar um cantinho, né? Um cantinho que eu digo no modo singelo, mas um local, uma estante, ou, enfim, aonde você faça o acendimento das velas de Shabat, ou até mesmo na própria mesa, né, onde você decidir, mas que seja um local de honra para esse momento, onde você vai fazer o acendimento das velas de Shabat, onde você vai organizar o local onde vai colocar as velas, os copinhos, enfim, qual que seja o formato do local onde você vai acender as velas, que hoje em dia existem diversos designs, né? Você deve procurar um local de honra nesse recinto e realizar o acendimento das velas ali, ok? Então, perfeito. Você achou o local, você preparou o local, deixou o local bonito, forrou, enfim, deu uma beleza para esse local. Qual é a duração das velas? Perfeito. Então, nós vamos ter duas opiniões aqui nessa parte. A primeira opinião, que é a do Isaac Dish, as velas deverão arder pelo menos até a hora da refeição. Então, na perspectiva do Rabi Zakdesh, né, as velas elas precisam estar em um local, é preciso ter atenção com corrente de vento, se não ficar perto da janela, né, mas um local ali que elas consigam ficar preservadas e que a sua luz dure pelo menos até o momento da refeição, né? Uma outra opinião vai dizer que elas precisam pelo menos durar 30 minutos depois, né, da entrada do Shabat, né? Então, perfeitamente assim. São duas opiniões, mas é muito interessante que elas estejam em um local onde elas possam durar o máximo que conseguir, ou seja, que toda a vela seja utilizada nesse momento, perfeito? Então, é necessário isso. O costume é acender no mínimo 2 velas, ou seja, no momento de acendimento das velas de Shabat, o mínimo é que você tenha 2 velas de Shabat, 2 velas, né? Então, essas 2 velas, elas são respectivas a 2 termos que nós vamos ter dentro da Torá, lá nos Aseret Hadebrot, nos 10 pronunciamentos. O primeiro termo é o Zahor, lembrar, né? Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E o segundo termo é Shamor, que é guardar. Guarde o dia de Shabat para santificá-lo. Então, esses dois termos estão relacionados com essas duas velas que nós acendemos na entrada do Kabbalat Shabbat, né? Ali, perdão, antes do pôr do sol, antes do pôr do sol, tá? Esse vídeo aqui é sem corte, está indo conforme nós vamos explicando aqui, perfeito? Então, no mínimo 2 velas. O costume é ter 3 velas no momento do acendimento das velas de Shabat. As duas são referências a esses dois termos, e a terceira nós chamamos de shamash, auxiliar. É a vela que você utiliza, você acende o shamash primeiro, e com o shamash você acende as outras 2 velas. Perfeito? Então vou repetir para não ficar confuso. Você tem, no mínimo, o costume são 3 velas. 2 velas estão relacionadas com o termo zahor, lembrar, e chamor, guardar. E a terceira vela que fica entre elas normalmente, né, mais destacada, é chamada de shamash, auxiliar. Então você acende primeiro o shamash e depois você acende as velas que estão destacadas relativas a esses termos.
ok? Ficou confuso? Me pergunta aí. Então, quem deve acender? É dever tanto de homens como de mulheres ter velas acesas nos seus lares em Shabat e Yom Tov. Essa mitzvah foi mais confiada às mulheres do que aos homens, concedendo-se a elas assim uma prioridade, né? Portanto, no caso de um homem que vive só, ou se sua esposa está ausente, ele mesmo deve acender as velas de Shabat. Perfeito? Então, não tem muita dúvida. Dentro de um lar onde há um homem e uma mulher, a preferência é da mulher para acender as velas de Shabat. Esse é o momento dela, ela acende as velas, ela faz uma oração pela casa, pela família, né, pelas pessoas ao redor, faz uma tefilá ali forte. Aquele momento é um momento muito especial também para fazer pedidos ao Criador dos céus e da terra. Então, na ausência da mulher, o homem acende a vela, perfeito? Então diz: da mesma forma, uma mulher que vive sozinha também deve acender as velas de Shabat em Yom Tov. É correto que o marido prepare na sexta-feira as velas que sua esposa irá acender. Veja, é preciso do marido um empenho para deixar tudo pronto ali, ou seja, se ela precisa de velas, se acabou as velas para poder acender, se a lamparina ou o local onde ela coloca as velas está limpo para ela poder acender as velas de Shabat. Tudo isso, na perspectiva aqui do Rabi Isaac Dish, o homem deve ver, perfeito? Consta no Talmud, aquele que é Zahir se esmera em cumprir essa mitzvah, aquele que se esmera em cumprir esse mandamento, alcança o mérito de ter filhos Talmidei Chachamim, eruditos, conforme diz o versículo, Ki ner mitzvah vetorá or, pois a vela é uma mitzvah e a Torá é luz. Por intermédio das velas de mitzvah vem a luz da Torá, ou seja, a pessoa que se empenha em acender as velas de Shabat e de Yom Tov recebe recompensa de ter filhos sábios na Torá do Criador. Daí vem o costume correto de, após o acendimento, a mulher orar por aquele que nos dá a vida, que lhes conceda filhos estudiosos da Torá. O que se deve usar como nerot? O que se deve usar como luz? Então, desde o máximo ao mínimo, né? O máximo é um azeite puro, né? Ou seja, você acende ali o azeite, fica um pavinho boiando ali no azeite, você acende ele, e ali você vai diminuindo, né? Tem pessoas que utilizam até óleo, mas tem que saber fazer, né? E por fim, as velas normais que nós já estamos acostumados a utilizar. Se você conseguir prioridade às velas kasher, velas que tenham ali uma verificação rabínica, tá? E assim por diante. Então, perfeitamente, esse é o vídeo sobre o local onde acender as velas de Shabat, ok? Vamos ao próximo vídeo. Shalom, shalom.